Vamos ver se agora vai dar. Vamos ver se agora vai dar certo, Roberto. Mas a gente tem que contar com a possibilidade, né? De o tempo estável. Agora. Olá! Vamos ver se vai agora. Agora vai, sem filtro então. Mas olha, enfim, será que procede 100%? Porque todas as lives são feitas, a grande maioria, né? Mas enfim. Pronto, Elaine. Já passei aqui um alecrim para eu me concentrar. Vamos parar de palhaçada. Falar sério Falar agora. tudo de Pode novo? começar. Pode começar. Vamos começar a nossa live, nosso bate-papo tão esperado com a querida Adriana, que eu nem me atrevo em pronunciar o sobrenome porque eu vou errar. Mas a Adriana é uma das pessoas que eu tive o privilégio de conhecer desde que eu comecei nessa rotina diária de atender pessoas, né, dentro do espectro, enfim. Foi alguém que eu conheci em uma das palestras, inclusive, né? Não sei se você lembra, mas foi numa palestra que nós nos conhecemos. E a Adriana é mãe do Gabriel, que hoje tem 16 anos, né? E isso é bem bacana ela trazer a vivência dela, porque há 16 anos atrás, se hoje ter um diagnóstico de autismo já é um processo delicado, vamos imaginar 16 anos atrás como que não era, né? Mas além dela ser mãe do Gabriel, a Adriana também é terapeuta, consteladora sistêmica, master em aromaterapia, pós-graduada em autismo, né? Tem uma pós-graduação também em modelo estruturado ao atendimento clínico especializado e é estudante de psicologia. E, como ela havia dito na outra live, vai engajar também nessa formação do DIR Floortime, para nossa alegria. Então, meu bem, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar prontamente minhas loucuras todas aí. E eu tenho certeza que tem muita gente querendo ouvir tudo que você tem para nos falar. Né? Como é que foi o processo? O que você fazia antes de ser mãe do Gabriel? Né? Começamos por aí, acho que é legal. Como era? Como é que foi depois da maternidade? Todo de entender, né, que teria que ter um olhar diferenciado para o Gabriel e ir em busca disso. Eu sei que você também é jornalista, né? Então a tua entrada talvez nessa área toda da saúde tenha a ver um pouco com o Gabriel, ou não, né? Então vamos lá, a palavra é sua, querida. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço o convite e agradeço muito pelas maluquices que a gente acaba levando adiante juntas, né? Porque é sempre pelo bem, sempre pensando em como contribuir mais com tanta gente, né? Que lida com questões como o autismo, não só pessoas com autismo e seus familiares, mas, né, tantas questões aí que ainda precisam avançar muito. Como você bem disse, 16 anos atrás as coisas eram bem diferentes, mas mesmo naquela época, e 13 anos atrás, que foi quando eu tive o diagnóstico do Gabriel, eu já tinha contato com mães com filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos adultos, e elas já relatavam, né, como era ainda mais difícil. Então a gente, sim, um tanto otimista nesse sentido, porque temos uma evolução,
não na velocidade que a gente gostaria, mas estamos evoluindo nesse sentido de acolhimento, de reconhecer, né, os sinais de tantas condições como o autismo e também melhorar a rede de apoio, os serviços que são oferecidos, tudo isso graças ao nosso trabalho, né? Nós que temos esse contato direto com essas condições, percebemos quais são as necessidades, no que precisa avançar, vamos à luta, levando essas informações adiante. Uma outra coisa que você comentou, Elaine, até antes disso, eu também sou muito grata por a gente ter se conhecido, porque desde a época que eu era presidenta, você sempre esteve muito aberto e muito disponível. Fizemos vários eventos no seu espaço, contamos várias vezes com a sua presença, com o seu apoio. Então, também quero te parabenizar e dizer aqui publicamente que sou muito grata a essa nossa parceria de longa data. Saudade daquelas festas, né? Sim, logo, logo poderemos, né? Vem vacina. Era tão bom aqui. Mas é isso. E até a gente retoma todas essas ideias aí, né? Sim. Esse evento que você comentou, que você estava comentando, né, de um evento na Federal que você participou. Não sei se foi nessa live agora ou na anterior, que estava com probleminhas técnicos, mas esse também é um exemplo do quanto a gente precisa que levem informação tanto para familiares de pessoas com autismo, como para professores. A cada ano tem recebido cada vez mais estudantes com autismo, e não adianta, um é diferente do outro, assim como nós somos diferentes umas das outras, as pessoas com autismo também são, e não só isso, né, essencialmente, mas também diferente nos seus graus de desenvolvimento e de apoio que eles recebem, né, dentro da família. Então, é muito comum a gente ver familiares que ainda não conseguiram digerir, digamos assim, né, o que é ter um diagnóstico de autismo dentro de casa. E isso não é culpa dessas famílias, isso é culpa, né? E não sei se eu posso dizer culpa, mas muito disso acontece devido à falta de informação, de conscientização, de apoio, de suporte. É uma consequência. Uma consequência, sim. Muitas vezes se cai de paraquedas, né, numa situação como essa. Você tem um diagnóstico, de repente, de um profissional, de um médico, seja um neuropediatra ou quem for, que é um diagnóstico que é como se soltasse uma bomba no colo da família. É isso. E eu digo bomba não porque é algo negativo, mas é que vem realmente dessa forma muitas vezes. E às vezes, inclusive, vem com falas como: seu filho não vai ter apoio na escola, não vai conseguir acompanhar, talvez nunca venha a falar. Então, são situações bem delicadas, a gente vê que infelizmente acontecem hoje em dia ainda. Então, é muito importante que a gente, voltando para o evento da Federal que a gente estava falando, que haja iniciativas como essas, de levar essas informações para esses familiares, para esses professores e também para os profissionais. Como você comentou, eu estou cursando psicologia agora. Legal. E eu percebo na prática, até mesmo com professores, com colegas, que realmente não se aprofundam nisso. Né? Você se forma um profissional generalista e cabe a você depois buscar, né, qual é a área que você vai se dedicar mais, né, dedicar aos seus estudos, enfim. Então, muitas vezes se formam profissionais mesmo da área da saúde sem ter esse conhecimento, essa bagagem, e é nisso também que a gente tem que focar quando pensa em melhora no acolhimento das famílias e da própria pessoa com autismo, para que ela possa estar em contato com profissionais que estão preparados, que estão qualificados e que tenham um olhar que seja realmente acolhedor, compreensivo e não julgador. Porque eu vejo que
sobre o acolhimento, né? Indiferente da pessoa que está chegando até nós ou na escola, indiferente de diagnóstico, de protocolo, o acolher, o saber acolher é uma outra função. Que aí a gente já entende também que muita gente que não sabe acolher é porque também nunca foi acolhido. Então, eu acho que é exatamente esse processo da gente começar a desmembrar, né? O autismo é uma coisa, mas antes do autismo a gente tem que saber acolher as pessoas, né? Na sua integridade, assim, diferente do que é. Ouvir, validar aquilo, né? Tentar se colocar no lugar do outro. A tal teoria da mente que a gente fala tanto, né? Mas a gente percebe uma falha nisso na humanidade, né? É óbvio que em alguns momentos a gente consegue sentir mais a dor do outro, mas isso é muito complicado. Então a gente tem que trabalhar muito justamente nessa questão do acolher. Como acolher na escola, como acolher a família, né? Como acolher o professor que vai acolher essa família, porque é um desdobramento tudo, né? Então, bem oportuno isso que você falou sobre o acolhimento. E você teve esse acolhimento lá atrás, quando você teve esse diagnóstico do Gabriel? Você consegue se lembrar direitinho sobre isso? Não tive. Foi um período assim que a gente ficou bem perdido, né? Sem saber realmente para onde ir, tinha pouca informação na internet. Eu, na época, trabalhava como jornalista, era repórter de um jornal aqui da cidade, e com isso eu tive mais facilidade a ter acesso a essas informações, porque eu comecei a pautar e a publicar diversas reportagens a respeito do autismo, e com isso eu tinha acesso aos maiores nomes, né, dos estudiosos, fosse da USP, fosse da Unicamp, fosse da Federal do Paraná, eu conseguia ter acesso às informações para poder escrever a respeito. Então isso me ajudou bastante. Por outro lado, também me mostrou essa deficiência que a gente tinha nessas informações. E de certa forma, eu até postei essa lembrança no Facebook, acho que 2 dias atrás, eu já imaginava que algo assim fosse acontecer, né? Tanto é que eu tinha receio de como seria quando eu tivesse um filho. Porque quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu estava na sala de espera do meu ortodontista, e o pai dele, que é o Brenner, o Brenner, ele atendia muitos pacientes com síndrome de Down. E um dia eu estava na sala de espera e tinha 2 ou 3 assim em volta, e deu um negócio. Eu ouvi uma voz dizendo: você vai ter um filho especial, que era como a gente chamava na época, né? Você vai ter um filho especial e vai ficar tudo bem. Ou, e você vai sair bem. Algo assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Como é que vai ser isso? Meu Deus. Tanto é que quando eu realmente engravidei, aí 9 anos depois, super ansiosa por aquele exame que você faz durante a gestação para verificar se o desenvolvimento está dentro do esperado, se tem alguma síndrome, como a síndrome de Down. E quando um médico falou, não, ele não tem síndrome de Down. Aí eu respirei, opa, então era só coisa da minha cabeça mesmo, né? Eu imaginei que eu vi aquilo tempos atrás. Passados 3 anos foi quando a gente ouviu sobre autismo a primeira vez, como uma suspeita. Foi uma tia minha, que é experiente, né? Ela já trabalha na parte anterior. E ela que notou alguns sinais no Gabriel e me disse que seria interessante investigar com um neuropediatra. E o primeiro neuro que eu fui, ele é hiperativo. E ele, de cara, olhou para uma crise, uma birra que o Gabriel estava fazendo. A gente já chamava de birra.
fazendo no consultório por causa de uma caneta e falou assim, isso aí é um comportamento de autismo. Tá aqui, ó. Laudo, autismo, risperidona, vai para terapia, já fez todo o encaminhamento, exames. E aí a gente saiu de lá, ok. Foi a partir daí que foram buscas. E eu lembro que na internet era muito confuso, porque tinha transtorno pervasivo, transtorno invasivo, transtorno evasivo, e tantos termos diferentes da outra, é a mesma coisa, e a gente passou por mais uns 4 neuros até realmente termos um encaminhamento para as terapias, para intervenção. E a partir daí foi só se aprofundar cada vez mais nesse mundo. Sim, que legal, hein, Ana? Mas e depois, assim, que você teve o diagnóstico, mesmo que você tenha dito agora que depois foi só se aprofundar e se adaptar, enfim, mas o que mudou na tua rotina de vida, assim, com o Gabriel? O que foi bem marcante para você que você precisou mudar? Ou você conseguiu adaptar toda a tua rotina? Porque, independente do filho com diagnóstico ou não, a gente sabe que nascer um filho muda-se toda uma rotina, né? Muda-se todo um caminho ali. Mas aí, quando a gente recebe um filho que recebe um diagnóstico, né, a gente entende que não tem como deixar para passar, não tem como deixar para lá, depois eu faço. Né? Que momento você entendeu isso e realmente precisou se adaptar ou mudar? E teve algo muito marcante que você mudou e teve que abrir mão, e hoje, de repente, você se questiona por isso, poderia ter feito diferente? Você já parou para pensar nisso? O que eu poderia ter feito diferente com relação ao passado, eu não penso a respeito, eu penso no hoje. Né? O que hoje eu posso fazer diferente, e mudou tudo, porque boa parte do meu tempo é dedicada a isso. Eu me divido entre olhar para mim e olhar para o meu filho. Olhar para a nossa relação. E hoje eu percebo que não é nem ser uma mãe melhor. Como eu posso ser uma mãe melhor? É como eu posso Internalizou Montessori aí? Internalizou Montessori? Como é que eu posso causar o menor número de traumas possível? Posso não prejudicar a autoestima dele? Como é que eu posso o apoio mais adequado que ele pode ter? Então, no início, eu sofria todas as dores do mundo. Eu, inclusive, me convenci de que eu tinha tido um filho com autismo leve para que eu do filho de todos. Então, foi aí que eu fiz parte da fundação da associação, foi aí que eu assumi a presidência da associação, foi aí que eu dediquei as horas produtivas do meu dia do autismo e ao ativismo. E ao mesmo em contato com esses conflitos, com as dores, com essas questões todas que as famílias têm, e pessoas com autismo, vez mais dessa área terapêutica, da área da terapia integrativa, justamente para fazer essa autoanálise, para entender como é que essas relações poderiam ser mais equilibradas, entender qual era o meu papel, o que eu poderia fazer para contribuir mais. E então eu migrei do jornalismo para a área terapêutica nesse sentido, e hoje eu vejo que o meu foco não é mais tanto o ativismo, o coletivo de uma forma geral, mas sim ter consequência do meu trabalho, essa transformação, foco em cada um.
em cada família, em cada mãe, em cada pessoa que tem essa abertura para se questionar, para melhorar menos o seu filho. Uhum. Muito legal. É do micro para o macro, né? Nesse caso. Sim, eu sempre fui, desde pequena, assim, muito voltada para as causas sociais, mas depois de um tempo eu fui vendo que as grandes mudanças sociais, elas vêm de mudanças individuais, né? E não adianta, cada um só vai até onde está disposto. Não adianta querer fazer uma revolução, aquilo não estiver sendo, voltando à palavra que a gente estava falando antes, não estiver sendo acolhido, né? Se essas questões individuais estiverem equilibradas, dentro de casa não está bem, como é que eu vou esperar que centenas de mães vão às ruas? Sim. Se elas ainda têm conflitos com o marido que não aceita o diagnóstico do filho, se elas têm um filho com de vizinhos, se elas estão depressivas. Então, eu acho que com esse olhar individual a gente consegue, sim, fazer uma mudança, mas a partir A clínica traz isso mudando pra o mundo de gente, né? cada um. E é um barato, você vai amar atuar como psicóloga, porque quando funciona, funciona e é lindo ver a evolução, o fenômeno acontecendo, aquilo que a gente estuda nos livros se movimentando ali, né? Então é muito gostoso. Tem muitos desafios, tem. Porque às vezes a tua intenção é a melhor, mas o outro não alcança a tua intenção, né? Então, mas para isso, nós psicólogos precisamos estar em constante terapia, né? Profundamente também. Todo mundo, né? Porque é o que a gente falava sobre o acolher, né? Como que a gente vai acolher alguém se nós não estivermos em equilíbrio? Não que nós, psicólogos, tenhamos que estar em equilíbrio 100%, gente, isso é um mito. Somos pessoas normais, comuns. Mas eu acho que vai por esse... Fala muito sobre isso, né? Oi, Kátia. Tem uma pergunta bem legal aqui da Roberta para você. Qual a tua ideia de cursar psicologia, atender mães que recebem o diagnóstico dos filhos ou trabalhar com as crianças com autismo? E aí? Então, meu objetivo hoje, cursando psicologia, não é me tornar psicóloga. Eu não pretendo atuar como psicóloga porque outras áreas terapêuticas que eu trabalho não são reconhecidas pela psicologia formal. Então, eu iria me identificar como psicóloga e seria expulsa do conselho, provavelmente em pouco tempo, pelo conselho de psicologia. Porque são outros olhares, né? Eu tenho um olhar um pouco mais amplo do que é reconhecido pelo conselho de psicologia. Mas a minha ideia em fazer essa formação é ter ainda mais ferramentas, mais conhecimento. E quando você pergunta, é para as mães ou é para os filhos? Eu acredito Para que os todos, né? filhos ganham muito quando as mães são trabalhadas e os pais. Né? O casal, ele precisa muito se olhar e se liberar de medos, de traumas, de bloqueios, de De tudo aquilo que culpa. pode estar prejudicando, de culpa, pode estar prejudicando a família e, consequentemente, esses filhos. Então, eu vejo como algo interligado, né? Não só focar em mãe, não só focar em pai, não só focar no filho, mas No principalmente sistema, esses né? pais, para que esse filho possa estar liberado para viver a sua vida. Só um A minuto gente... aqui na minha porta. Oi. Você considerando Gabriel. oficina, falar para escolher Aqui, Gá.
O Gabi tá na hora de escolher as oficinas da... Venha tentar nesse aqui, Gabi. Eu vou para outro lugar. Tenta naquele computador ali. Se você não conseguir, você me avisa. Eu vou lá também. Eu acho que trocando de lugar. as pessoas que me conhecem sabem que uma das minhas primeiras familiar, e eu sempre tive esse olhar que é o sistema, né? Às vezes a gente percebe que a criança chega um pouco mais desorganizada quando é criança ou adolescente, e se você observa o que está acontecendo ao redor, você não, e isso não é uma culpa, né? Que muita gente interpreta, mas então a culpa é da família. Não, é isso que a Adriana falou. A família às vezes nem está percebendo o que está acontecendo também, que aquilo está alterando todo o movimento, né? Porque quando a gente está dentro do sistema, com todos os emaranhados que existem, às vezes a gente deixa de conseguir olhar, né? E é por isso que existe psicologia, terapia, é justamente para a gente se desafiar e olhar as coisas de frente quanto antes para desenrolar de forma melhor, né? O autismo em si, Sim. a gente sabe que não existe cura. Falar de cura de autismo é quase que um crime, né? Porque confunde muita gente, enfim. Então, assim, mas com certeza, se essa família for olhada, se essa família for trabalhada, a questão desse ambiente é muito maior, né? Muito maior. Para frente, alguns para trás. É por isso que a gente tem que ter uma rede de apoio bacana, né? Saber o que fazer justamente na hora que um não tá bom, um não tá bem, o outro fraquejou, aí um acorda bem, o outro não acorda. Porque a criança ela não tem muito esse saber de que hoje meu pai não tem, então ele não vai conseguir falar direito comigo, né? Amanhã ele fala direito. Então, assim, tem uma idade que a criança não vai ter essa compreensão. Isso vai alterar o movimento da criança, né? Então, muito legal tudo isso que você está trazendo. Não é que a gente vai fazer um projeto maravilhoso juntos, né? Juntinhas de novo, sobre acolhimento. Muito legal. Eu gostei. Cortou um pouquinho do que você falou para mim, Elaine. Eu não consegui acompanhar tudo que você disse. Deve ser a chuva mesmo. Mas Tá bem pixelada a imagem. Mas foi isso, né? Sobre olhar para a família como um todo. E a família, gente, não é a mãe e o pai muitas vezes só. A gente tem que envolver os avós, os irmãos, os padrinhos, todas as pessoas que de alguma forma fazem parte da vida daquela pessoa, né? Enfim, daquela família em especial. Então não é um trabalho só, né? Eu me preocupo bastante. A gente sabe que temos vários colegas aí que faz suas escolhas por abordagens que não primam pelo olhar, não tem essa ponderação do sistema, e a gente acaba deixando pela metade, né? Várias crianças grandes que a gente recebe, enfim, que já passaram desse processo do acolhimento, do engajamento, a gente percebe que a família não foi olhada, né? Que ela não foi vista, não foi validada, não foi ouvida, enfim. Aí fica dentro grande, né? Eu trabalhei numa escola com crianças só com síndrome de Down, mais ou menos 80 crianças. E todas as mães que eu ouvi, que foram todas, não teve uma história de sucesso de acolhimento com diagnóstico, não teve uma. Na época nós não tínhamos toda essa tecnologia de gravar isso, aquilo, mas eu queria poder trazer toda aquela experiência de novo, sabe? Não ouvi uma história de sucesso dos primeiros acolhimentos, das primeiras orientações. E isso implicou em todo um desenvolvimento, de alguma forma, com pais achando que seus filhos não eram capazes, que é o capacitismo que a gente tanto tem falado também hoje em dia, né? A Roberta falou aqui, expliquem esse projeto, Araucária quer saber. Vai, Adri. então, a gente está gestando justamente um trabalho que vá
nesse sentido, nesse caminho de prestar o acolhimento e levar informações para as pessoas que vão lidar com essas famílias também, né? Como ouvir, como orientar. Então, também há muito disso, né? A gente percebe professores que são informados, ó, ano que vem você vai ter 3 pessoas com autismo ou com outra condição na sua sala. E muitas vezes essa pessoa tem lá algumas formações, dependendo da escola onde ela trabalha, dependendo, né, se for escola pública ou se for escola particular, enfim. Mas o que a gente percebe é que ficam muito perdidos, né, sem saber como ajudar, como receber esse aluno. E as próprias famílias também. Agora, por exemplo, o Gabriel tá ali resmungando porque ele não conseguiu se inscrever na oficina que ele queria. Aquele slam travou, não é justo. Então, esse senso de justiça, quando não é justo, aí a gente tem que tentar outras formas de lidar com a situação. Gabi, será que não travou justamente para que você pudesse experimentar, olhar de outra forma para isso? Respira, Gabi, respira. Porque assim, talvez a oficina sobre o funk não fosse a sua primeira opção por um preconceito. Mas de repente, porque naquele momento que você fez o exercício do papel era uma coisa. Gabriel é ótimo. Ok, mas você pode se surpreender depois. Então, né, a gente vai achando formas de lidar com as situações que são imprevisíveis, que vão acontecendo no dia a dia. E isso, né, no projeto voltado para os pais, a nossa ideia é incluir também que outras ferramentas, que outras formas a gente pode lidar com essas situações, não só pensando nessa relação pai ou mãe com o filho, mas também na relação consigo, né? Eu como mãe, como que eu me sinto frustrada, ou como eu me sinto impotente, ou como eu ainda, o quanto eu ainda me culpo, o quanto eu ainda me cobro. Porque não adianta, se uma mãe, se um pai, se um cuidador não estiver bem, como é que vai poder fazer esse acolhimento dentro de casa? Então, dessa nossa visão do quanto é importante ter isso, ter esse amparo, ter esse suporte, ter essas ferramentas, é que a gente está se unindo aí para lançar, mas ainda não tem as informações completas, né? A gente vai fazer uma outra live com sorteios, inclusive, da Elaine. Exatamente. É o que a Adri falou, a gente está gestando ainda, né? Mas a ideia já está aí. E é sobre isso também, sobre aumentar as redes de apoio. Porque às vezes a escola recebe e a gente entende que existem limitações, né? Eu já ouvi histórias, às vezes, do que os professores nem sabem o diagnóstico daquela criança. Então, talvez não vá nem por esse viés. A gente precisa entender que os professores e as pessoas precisam entenderem sobre acolher o outro, né? E em situações específicas assim, em escolas onde não é uma pessoa por vez, a gente vai acolher uma turma, às vezes de 20, 30 pessoas, né? Ter estratégias, então, para acolher essa pessoa que precisa de um olhar mais profundo nesse momento. É de extrema importância. A gente vê uma demanda, eu e a Adriana, inclusive, já fizemos palestras. A Adriana já fez muito mais, né? Nossa, quantas infinitas palestras a Adriana já fez. E juntas a gente fez algumas em escolas pequenas, onde a Adriana levou a vivência dela, foi muito rico para aquela escola, que tinham, né, 4 crianças na época. E aquilo mudou totalmente o conceito também, né, das pessoas que estavam lidando com essas crianças, porque além de tudo elas ouviram uma mãe, tentaram se colocar no lugar dessa mãe. Então eu vejo que também quanto menor a criança, mais acolhimento você vai ter que ter, porque são fases aí, né? Quando chega uma criança muito pequenininha, é uma fase onde além do acolhimento você vai ter que lidar com a história da família, sim, você vai ter que
lidar com a negação, você vai ter que lidar com o processo em si do diagnóstico. Depois, quando a criança é um pouquinho mais velha, que ela já chega com o diagnóstico, é um outro tipo de acolhimento, né? É entender em que momento eles estão, o que eles podem fazer, até porque eu sempre pergunto assim, em que momento vocês estão, o que eu posso sugerir, né? Porque dentro da clínica, daí a gente pode sugerir algumas questões aí, mas a gente tem que entender se aquela família está nesse momento de trabalho, como é que é uma agenda, porque vai mudar tudo. Voltando agora no início da conversa, né? Então, para cada ambiente, a gente precisa ter uma rede de apoio e um formato, digamos, de acolhimento, né? E claro, né, gente, isso vem muito de dentro também. É o desejo também do profissional, com todas as limitações que a gente tem, de fazer aquilo dar certo, né? Então, a inclusão, ela só vai dar certo quando as pessoas tiverem realmente a consciência que parte do desejo da gente, do indivíduo. Não é uma questão de material e de coisas, é uma questão, assim, não precisa, né? É claro que o material é riquíssimo, mas não é esse a essência. É outra pegada aí. Então, a gente precisa se aprofundar, fazer muita terapia, né? Ser professor hoje não é um status fácil, é difícil, porque, né, nós Nossa. somos psicólogos, até conseguimos lidar com a demanda da família, mas como é que uma professora vai dar conta de alfabetizar, de fazer toda a parte pedagógica? Então, assim, a gente entende que existem limitações, mas a gente também entende, até por vivência própria dentro de escolas. A Adriana como mãe, eu como profissional, trabalhei em algumas escolas e entendi, e sempre entendi que poderia ser diferente. Sempre existe algo que a gente possa fazer por alguém que está chegando para a gente, independente do contexto, né? E isso não tem a ver com dinheiro, com classe social, com nada, com absolutamente nada. A não ser com o nosso desejo de fazer dar certo. Então, por isso a importância desses grupos de acolhimento. E a gente vai dividir bem direito. A gente já tem até umas pré-datas marcadas para lançar as turmas no Zoom, né? Para junho, né? Isso. Março, junho. Início de Final de junho. maio. Final de maio, profissionais, início de junho para pais. Isso que você falou é muito importante, né, Elaine? É a disponibilidade também desse profissional e desse professor, porque às vezes a pessoa simplesmente não está disponível Exato. para isso. Não tem como. E talvez ela não tenha nem clareza e consciência de por que ela está indisponível. Pode ser, inclusive, questões familiares dela. Se Né? Então, identificar por ali isso e que a gente conseguir lidar. entra com esse olhar sistêmico, com esse olhar que é muito forte na constelação sistêmica, também dentro do ambiente escolar. Eu percebi muito isso quando eu terminei a minha pós do ensino estruturado para o autismo, que eu pensava que a partir daquele momento eu ia para as escolas levar ferramentas. Mas não adianta, porque de que vale ferramentas para uma pessoa que não quer nem olhar para aquele aluno? Que está pensando que aquele aluno não tinha que estar ali, tinha que estar numa escola especial. E que ainda está no vitimismo de não ter sido preparada, de que ainda está na negação, Que tem enfim. um monte de Então são aluno. várias outras questões, né? E que bom quando a gente consegue lançar um projeto assim, porque quem vier é quem está disponível, quem está interessado. E esse é o primeiro passo e o mais importante. Não é algo que uma Secretaria de Educação está obrigando, mas sim algo que está disponível. E quem quer evoluir, quem quer avançar nesse sentido, Sim. vai ter essa ferramenta como A contribuição. verdade é que a vida como ela está se apresentando, como ela vem se apresentando, não está mais permitindo justamente isso, a falta de desejo e de engajamento. Se não há engajamento, se a pessoa não tem atenção para me ouvir e para tentar ressignificar aquilo, não há trabalho. Né? Então é isso, exatamente isso. Você me falou uma frase muito parecida com a Patrícia no primeiro dia da formação do 201.
né? Quem estava lá é porque estava com desejo, porque tinha tudo para ter dado errado aquilo, né? Pessoas vieram de longe, quarentena, vírus, e isso e aquilo, frio. Aí não tinha hotel, daí achou hotel. Então, assim, foi muito desejo que moveu aquilo, né? Porque foi difícil, é um investimento alto, é um conjunto de coisas. Então, quem estava lá realmente estava desejando. E pouquíssimos estavam lá sendo bancado por terceiros. Todo mundo do bolso. Porque não adianta esperar que o governo ou que a escola particular vai conseguir investir em todo mundo, que não vai. Não tem, a conta não fecha. A gente queria que fechasse, mas não fecha. Então a gente tem que ir atrás. E isso nos desafia também a sermos criativos, a fazer coisas que talvez não faríamos, né? Quando que eu imaginei que eu ia criar uma linha de atividades? Jamais. E quando a gente se conheceu, você lembra que eu fazia isso, né? Vendia para o Brasil inteiro atividades. Então, assim, vai levando a gente para vivências que vão nos transformando. Então, o desejo é o que move a humanidade. E a gente entende, a gente valida que tem gente que talvez não tenha essa consciência toda, mas a terapia está aí hoje para todos, a psicologia é para todos hoje, para todas as pessoas que estejam verdadeiramente buscando uma evolução, né? Então, eu acho extremamente necessário grupos de acolhimento, né? E a gente vai dividir em duas partes, para os profissionais e para as famílias. E vocês vão nos acompanhando e nos mandando perguntas aí que a gente vai respondendo conforme o projeto for ficando redondinho. Mas vai sair. É para junho. Para junho é para familiares, para o final de maio para profissionais. Pronto. Ainda bem que eu tenho a Adriana na minha vida. É que a gente está batendo a agenda essa semana, né? A gente já está pondo na agenda essa semana, mas é isso aí, vamos nessa. Tem uma das minhas mestras, ela também é formada em psicologia, mas não se auto-intitula psicóloga mais, porque ela trabalha com outras ferramentas, como o tarô, por exemplo, e ela é do xamanismo. O que é o xamanismo? É esse olhar e essa cura pela natureza, inclusive natureza humana. E ela sempre diz, o que a gente busca, nos busca também. Exato. Então, que bom a gente ter essa oportunidade de todos que estão buscando compreender mais, ter um olhar mais amplo, mais sistêmico, acolher. Que bom a gente poder se aproximar disso. Olá, Roberta. Quem é os dois ganha bolsa? Quem é os dois ganha bolsa? Já está querendo ganhar bolsa para o workshop, Roberta? A gente vai fazer uma live para apresentar, para dar mais detalhes sobre isso e vai fazer o sorteio. A Dani faz uma pergunta aqui, eu acho bem oportuno para a gente ir até o final. Na tua percepção, Adri, qual seria a inclusão próxima do ideal nas escolas? Eu acredito que a inclusão mais próxima do ideal nas escolas é a mesma inclusão na sociedade, é a mesma inclusão dentro de casa, que é simplesmente a inclusão da pessoa como ela é, quem ela é, né? Sendo vista não pelas dificuldades que ela pode estar apresentando naquele momento, pelos seus medos, pelos seus traumas, mas por quem ela realmente é, sem rótulos, né? Sendo respeitada em todas as suas características, em todos os seus sonhos, em todos os seus potenciais, em toda a sua força. Então, vai chegar um dia, e isso é o ideal, né? Que a gente não tenha que falar mais em inclusão, muito menos em aluno de inclusão, mas que todos possam realmente ter no seu coração essa permissão de ser quem é. Quando pais, professores puderem ter esse olhar para seus filhos e alunos,
a gente vai ter uma grande transformação. É. Mas a transformação começa exatamente no nosso ponto de vista, né? A Roberta Becker, mãe do Rafael, que eu estou morrendo de saudade, ela falou aqui: estamos sempre treinando os filhos para viver e serem inclusos na sociedade. Por que as pessoas não os aceitam do modo que eles são? A aceitação, ela é bem mais profunda, né? Às vezes é complicado a gente falar disso, Roberta, porque, veja, as pessoas, às vezes a gente olha os outros com o nosso olhar também, né? E isso também é algo que precisa ser visto. É óbvio, as pessoas julgam o tempo todo. Indiferente de você ter um filho com diagnóstico, não, as pessoas vivem naquela coisa que a grama do vizinho sempre é melhor. Vamos pensar que a gente tem muitas pessoas que funcionam nesse sentido. E aí, só por isso também complica muito, porque se eu aceito verdadeiramente quem está ali do meu lado, valido e faço o que tem que fazer para essa evolução, eu tenho que aprender de alguma forma também a não dar vazão para comentários também maldosos e para o olhar não validando o outro, né? A gente tem que atrair aquilo que a gente está dentro da gente. É isso que a Adriana falou, né? Às vezes a gente está olhando com um olhar um pouco preconceituoso ainda, e o que é captado ao nosso redor são os olhares preconceituosos. E é óbvio, né, gente? Não é romantizando. Eu sei que existe um preconceito muito forte, muito grande. Mas a gente precisa trabalhar o lado oposto no sentido de não validar esse preconceito e validar quem está ali do nosso lado e não validar esse preconceito, porque o preconceito, assim como tudo que é ruim, vai tomar uma proporção conforme o nosso olhar, né? Então, é óbvio que vai depender do momento da vida, enfim, a gente ouve algumas pessoas dizendo: ah, não tô nem aí, né? Pode olhar, pode fazer o que for. E outras pessoas já não conseguem lidar com isso 100%, né? Mas aí tem que ver esse processo interno também da aceitação. Para algumas pessoas acontece de uma forma, para outras de outra. Vias de regra, não vai sumir da face da terra os abusadores, as pessoas que não sabem incluir, as pessoas que não têm um olhar bondoso e gentil. Vamos ter que lidar sempre com essas pessoas, né? E elas têm preconceito contra pessoas com autismo, contra pessoas gordinhas, contra pessoas magrinhas, contra pessoas bonitas, contra pessoas feias. O preconceito é geral, gente, né? É claro que dentro de uma vivência já bastante dolorida, isso pega com mais peso, porque já existe uma dor ali. Mas eu digo para vocês, aprender a lidar com gente preconceituosa e abusadora é de extrema importância. Não validar isso, porque é só assim que a gente vai calar, né? Não valida o que é ruim. Vamos validar o que é bom, né? O que aquela criança trouxe de bom, o que aquela pessoa, enfim, porque a criança cresce. A gente tem muita coisa de falar de criança também, né? Mas assim, os adultos sofrem preconceito também, todo mundo, em algum padrão, com algum peso aí. Mas eu entendi o que você quis dizer, Roberta, e acho que é isso, meu bem. Não validar o preconceito do outro, porque assim a gente consegue ir minimizando a coisa, né? Dentro da gente e ao redor também. Enfim, não sei se era isso, mas eu penso nesse sentido, né? Eu não valido nada daquilo que não me compete. Eu entendo que o preconceito é dele e que a limitação é dele, né? É ele que não consegue expandir e ter um olhar mais generoso ali. É claro, né? Cada um está num papel aí. Eu hoje aprendi a lidar com isso, depois de muito tempo também, de sofrer, e como todo mundo, de não ser validado, de ter preconceito, disso, daquilo, de sofrer bullying, muito bullying. Eu tenho TDAH, então, assim, eu sofri bullying pavorosamente na escola. Por isso, hoje, eu falo de escola com tanta
às vezes até ultrapassando a linha do que as pessoas entendem como eu posso mostrar para o outro. Mas eu vivi na pele, né? A falta de inclusão, a falta de um olhar generoso, a falta de validação, de me olharem, de me ouvirem. E eu tive que aprender, porque imagina, há 43 anos não havia nada que pudesse suprir isso. Ao contrário, os professores deletavam a gente para a mãe, era uma confusão, né? A gente ficava de castigo, ia para a diretoria todo dia. Então, assim, histórias de falta de inclusão na escola, eu passei por isso e eu sei que é terrível. E por isso eu acho que eu aprendi a lidar com as pessoas com esse olhar mal, né? Porque para mim é um olhar maldoso, de má vontade. Essas pessoas a gente tem que ir deixando para trás, né? Para trazer pessoas que validam, que agregam. Então, é por esses, porque tirar eles da face da terra não tem como. Vai ter sempre, né? Em níveis e em graus diferentes, sempre vamos ter os abusadores aí. Porque isso é um abuso, né? De uma certa forma é um abuso. O bullying é um abuso emocional. Então, enfim. Falei bastante, né? Não, mas é isso. E a Suelen comentou aqui algo também, né? Que é justamente o que eu estava pensando. Essas pessoas que não aceitam são a mesma sociedade que não aceita a si mesma. São pessoas que têm as suas próprias fragilidades e como não têm recursos, não conseguem ter essa consciência de perceber como lidar com as suas próprias questões, acabam olhando para o outro, prejudicando o outro, mas no fundo são Muitas aquelas vezes pessoas que de inconsciente, né? repente foram crianças feridas, foram crianças que também não foram vistas, também não foram acolhidas. E como é que a gente pode fazer? Justamente dessa forma que você falou, se protegendo, né? Se conhecendo, se respeitando, impondo limites, porque isso é algo que eu aprendi também, né? A gente não Botando a pode sair pelo baiana. mundo, Botando a não baiana. pode sair pelo mundo de peito aberto achando que por fazer o bem ninguém vai nos fazer mal. Ao contrário, Então, né? fazer o bem sim, mas também se protegendo sempre. Aceitarem as Conversa, crianças diferentes. carne. Uhum. E isso, A Roberto, Roberta cabe aos perguntando. pais orientarem seus filhos a não serem preconceituosos. Hoje, com toda essas cenas que a gente tem visto falando sobre preconceito, bullying, homofobia, psicofobia, enfim, esses transtornos aí, a gente também está tendo mais oportunidade de falar. E com isso, né, tanto as redes sociais alcançando mais pessoas e entendendo que começa lá, né, na pequenininho. Por isso a gente volta no assunto acolher. Acolher para essas crianças entenderem o que é isso e para que a gente comece a desenvolver seres humanos mais generosos e com olhares mais refinados para o outro, para ponderar o que o outro pode ter tido como vivência. Porque é isso, às vezes a gente fala, parece que a gente está pondo um peso na pessoa que tem esse olhar um tanto quanto maldoso. Mas eu entendo que existe todo um por trás disso, né? Esse olhar maldoso talvez não foi o olhar que ele teve durante uma vida toda, né? Ele também foi prostrado, foi, enfim, abusado. Mas aí, assim, é aquilo, se a gente for pensar em todos, a gente vai ter que afunilar. A gente não pode deixar mais acontecer de preconceito realmente. Então, eu digo que se alguém olhar com esse olhar para os filhos, para o marido, para o irmão, para o pai de vocês, que seja, eu tomaria atitudes, assim, sabe? Como eu já tomei várias atitudes de perguntar qual é a dúvida, né? O que está acontecendo. Já cansei de fazer isso, já cansei. E faria 1000 vezes se fosse necessário. Pararia tudo e ia perguntar o que está acontecendo. Né? Mas eu sei que tem pessoas que não têm esse sangue frio, talvez, na hora de resolver o problema. Mas isso é um treino, gente. Não deixem passar, Sim. porque assim a gente muda uma sociedade, ou pelo menos um grupo aí, que é o grupo que a gente precisa viver bem. Né? É que quando você está estima fortalecida,
quando você está em harmonia com seu filho, com a sua família, se vem um olhar desse, se vem alguma provocação, a sua atitude é completamente diferente, né? Você não se deixa abalar tão facilmente por conta disso. Então, por isso que é tão importante esse autoconhecimento e esse trabalho, né? Terapia é vida, né? Terapia vida. Gente, quanta gente legal, Dani, orientação aos filhos sempre, desde pequenos, ensiná-los a ter empatia. E é tão gostoso ensinar para uma criança, porque é tão natural ensinar empatia para uma criança, né? Quando os adultos ali estão no equilíbrio, enfim. É isso aí, meninas. Carmen, obrigada por participar. Suelen, Roberta, Esther, Roberta. Quantas Robertas, que lindo. Ivanildo, Anne Ferreira. Muita gente, querida. Eu agradeço imensamente pela disponibilidade de vocês aqui, viu? Adri, nem sei o que te dizer, minha querida. Muito, muito, muito obrigada. Vamos dizer que essa live vai ficar gravada, então quem assistir depois também quiser saber mais informações, estamos disponíveis para responder, manda mensagem em inbox. Em breve a gente divulga outra live para falar do projeto com mais detalhes, né, Elaine? Os grupos de acolhimento e fazer os sorteios, porque eu também adoro sorteios. E a gente quer reunir muita gente boa, muita gente interessada em realmente fazer a diferença. Professores de plantão, não nos poupem, nos pergunte, nos questione, nos tragam também sugestões, porque a gente quer fazer algo bem redondinho para que realmente tenha função na vida de todas as pessoas que acessarem essas formações aí. Tá bom, queridos? Eu agradeço. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço. Vamos lá, agora eu vou apagar um incêndio aqui em casa agora. De uma injustiça que aconteceu. Ah, sobre injustiça. Várias mães, a Roberta, as duas Robertas falaram que essa palavra injustiça está sendo uma palavra muito usada dentro das suas casas pelos seus filhos. Então, injustiça é geral, né? Sim. Tá bom, beijo. A injustiça é algo que é bem complicado para lidar dentro de casa. Mas vamos ressignificar. Estamos aqui para isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, obrigada, gente. Tchau.